Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pessoal, gostaria de agradecer a todos, por estar assistindo a nossa primeira aula em nosso canal. Para você que não me conhece, eu sou o professor Gabriel Zanini, tá? Sou formado em Educação Física pela Unesp de Bauru. Sou mestre em Psicologia do Desenvolvimento, Ensino e Aprendizagem também pela Unesp de Bauru e atualmente aluno de doutorado de Ciências da Motricidade também pela Unesp de Bauru. Tá? Sou professor universitário, sou professor convidado pela plataforma EducaFit de cursos, tá? Na área de saúde e educação física, e minha especialidade é treinamentos para grupos de controle, pessoas com hipertensão, pessoas com diabetes, e atualmente desenvolvo pesquisa com o tema da nossa aula de hoje, tudo bem? A ideia desse canal, pessoal, é fazer aulas para vocês, como se fossem aulas de graduação, com temas à escolha de vocês, tá certo? Então eu peço que se vocês tiverem dúvidas sobre algum tema, se vocês quiserem sugerir temas, nós vamos estar gravando aula regularmente para vocês e aplicando aqui nesse canal. Então, de antemão, já peço para vocês que deixem um joinha, compartilhem com os amigos, para que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Hoje, a pedido de alguns alunos meus do ensino superior, nós vamos falar um pouquinho sobre HIIT, High Intensity Interval Training, treinamento intervalado de alta intensidade, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é, quais as vantagens dele e também explicar como que a gente pode prescrever esse treinamento para qualquer tipo de público. Perfeito, pessoal? Bom, da nossa dinâmica de aula, eu quero tentar trazer para vocês algumas discussões como se eu estivesse dando aula na faculdade, tá? Então, para iniciar a nossa discussão, nós precisamos compreender o que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Por que esse treinamento tornou-se tão popular hoje em dia, tá certo? E olha só que interessante. De início, talvez uma das definições mais interessantes que nós possamos encontrar na literatura seja o de Tijona, tá, de 2013. Eu acho muito interessante como eles, colaboradores, conceituam o HIIT. Eles vão dizer que o HIIT nada mais é do que um método ou um modelo de treinamento que vai consistir na alternância de períodos, ou de intensidades, por assim dizer, em exercícios aeróbios, tá? Tendo como período de alta intensidade e período de uma recuperação, que essa recuperação podendo ser passiva ou ativa, podendo ser de moderada ou baixa intensidade. E é utilizada usualmente em movimentos cíclicos, como corridas na esteira, corridas em pista, na natação. Hoje em dia nós já temos aplicações de modelos de HIIT, e também em bicicletas, seja numa bicicleta na rua, bicicleta em montanha ou mesmo em cicloergômetros, tudo bem? Então, pessoal, só para a gente começar a nossa discussão, olha só que informações interessantes que nós tiramos desse primeiro achado. E olha só o que nós temos. Deixa eu só arrumar aqui um espacinho para nós podermos escrever. Então, olha só que interessante. Primeiras definições que nós vemos. Que o HIIT ele nada mais é do que períodos em que, no mesmo exercício, realizo duas etapas. Quais são essas etapas? Duas etapas, sendo a primeira delas alta intensidade, e essa alta intensidade aqui é de fato alta, e uma intensidade moderada ou baixa. Essa alta intensidade, pessoal, nós vamos chamá-la diretamente de esforço, tá? Então essa nossa alta intensidade, ela vai ser o nosso esforço. Ou seja, é aonde eu quero que o meu aluno, que o meu atleta, que o meu paciente treine, tá? E a carga moderada ou baixa será a nossa recuperação, ou será a nossa pausa, tá? Podendo ser a nossa pausa também. Por que isso? Recuperação, pessoal, se nós trabalharmos com intensidades, ou seja, eu estou falando de moderada ou baixa. E pausa, se na realidade
nesse momento aqui, eu não executar atividades ou não executar tarefas de esforço. Tudo bem? E o que é muito interessante hoje, pessoal, é que dentro do HIT existem inúmeros protocolos dos quais eu posso aplicar isso aqui. De uma maneira um pouco mais simples, né? Eu poderia fazer um exemplo para vocês, um exemplinho bobinho, mas seria mais ou menos assim. Digamos, né, que você tem o seu salário, né, mensal, e o seu salário é dividido em dois, como em muitas empresas acontece, sendo o salário, né, e não sei como que vocês chamam na cidade de vocês, mas o vale, ou seja, um percentual do salário que é pago em outro período, né? Então veja só, digamos que você ganhe, por exemplo, R$2.000, o seu salário, basicamente, você talvez ganhasse 1.500 que sairia no dia 10, por exemplo, né, no quinto dia, 1.500, e talvez, né, no 15º dia útil você recebesse os outros 500 que faltam, tá? Então quando nós olhamos para o HIT, essa é a mesma analogia que nós podemos compreender, sendo a alta intensidade o primeiro pagamento, ou seja, a maior quantia, e a recuperativa, né, ou a pausa, sendo o menor valor. Perfeito? E só para conceituar, né, só para explicar por que nós geralmente utilizamos, né, o HIT para exercícios, né, cíclicos. O que muda, né, ele ser exercício cíclico ou ele ser um exercício muscular, né, de prevalência muscular, por exemplo, eu poderia aplicar a técnica do HIT na musculação, por exemplo. Pessoal, alguns estudos hoje vêm nos demonstrando que sim, é possível aplicar a técnica de HIT em exercícios de musculação, por exemplo, uma vez que nós trabalhamos no HIT não com uma carga específica, mas sim com uma zona-alvo de treinamento. E eu vou ensinar isso para vocês daqui a pouco. E essa zona-alvo de treinamento, ela pode ser, como eu poderia dizer, ela pode ser compreendida, ela pode ser realizada em muitos tipos de exercício e de várias formas a se atingir esse mesmo objetivo. Agora, o porquê da escolha de exercícios cíclicos é muito simples, pessoal, por conta da aplicabilidade, que é muito mais fácil, e sem contar que ele é um exercício 100% aeróbio, tá? O que é interessante, pessoal, nessa discussão sobre treinamento aeróbio, eu geralmente não utilizo, né, o aeróbio, mas eu digo que é um treino cardíaco, né, ou um treino cardiovascular, que eu tenho como prevalência a musculatura cardíaca como sendo o meu órgão-alvo de treinamento. Né? Porque quando nós falamos em aeróbio, geralmente nós estamos tratando diretamente de limiares. Claro que se vocês quiserem uma aula sobre limiar aeróbio e anaeróbio, por favor, deixem a sugestão na descrição aí, nos comentários aí do vídeo, que eu acabo trazendo para vocês, tá? Esse conteúdo que eu acho que vai ser bem bacana também. E também é algo que traz muita dificuldade no meio acadêmico para profissionais de educação física, principalmente, que estão em processo de formação, né? Agora, pensando que o HIT ele nasceu primariamente para exercícios cíclicos, para exercícios de corrida, de cicloergômetros, enfim, a aplicabilidade dele é muito mais consensual para essa espécie de exercício. Mas não quer dizer que ela não possa ser adaptada para outras atividades. Nós vamos ver isso na hora que nós falarmos sobre a prescrição do exercício. Tudo bem até aí, pessoal? Qualquer dúvida a esse respeito, vocês podem estar deixando na sugestão, nos comentários, que eu vou estar explicando para vocês à medida do possível, tudo bem? Agora, beleza, sabemos de tudo isso, mas qual é a vantagem, professor? Por que eu utilizaria o HIT e não um treinamento convencional? Né? E isso é muito inteligente, essa pergunta, na verdade, e é uma das perguntas que eu mais ouço quando vou dar palestras ou quando dou cursos a respeito do HIT, por exemplo, eu comento sobre HIT. E é muito interessante porque nós usualmente associamos, né, os exercícios cíclicos, exercícios aeróbicos, por assim dizer, as recomendações de diretrizes base, né? E quais são essas diretrizes bases que nós geralmente observamos? A primeira delas, né, a CSM, American College Sport and Medicine, né? Opa, escrevi errado aqui, pessoal.
a CSM, né? American College of Sport and Medicine, temos a AFERD, que também é um órgão norte-americano que é regulador para exercício físico diário. Também poderíamos falar sobre a Sociedade Brasileira de Cardiologia, entre outros aí protocolos existentes dentro da nossa área de atuação, dentro da nossa zona de conhecimento, que preconizam, né, recomendações de exercícios físicos, ou diários ou semanais. E dentre os mais usuais, nós temos a ACSM, né, a American College of Sport and Medicine, né, a Academia Americana de Medicina do Esporte, que preconiza a utilização de, ao mínimo, né, 150 minutos de exercícios físicos moderados e contínuos, né, ao longo da semana. Agora, o que é interessante, pessoal, é que quando nós colocamos aí esses 150 minutos, existem alguns pontos importantes, né? Talvez um dos principais deles, né, nós possamos compreender principalmente isso daqui, que é a relação, né, do exercício físico ter uma intensidade moderada e ser contínuo. O que quer dizer que ele é contínuo? Eu não tenho modificações bruscas de intensidade durante a sessão de treinamento. Tá? Então, é como se eu estabelecesse uma zona de treino que se mantém o período todo, e dentro, né, dos achados e das preconizações como da SSM, eles preconizam que no mínimo seja executado 50 minutos por dia. Né? Então, o que isso nos traz de ponto primordial? Olha só, eu teria que treinar em torno de 3 vezes na semana, né, por 50 minutos, para eu ter, né, o que é considerado o mínimo para uma melhora e manutenção da saúde de uma maneira geral. Nós poderíamos ficar aqui e comentar sobre o que é essa melhora de saúde, essa manutenção de saúde, né, que é algo muito sensacional de se discutir hoje em dia, mas aqui entraria melhora de condicionamento físico, melhora cardiovascular, redução de índices de estresse, melhora de humor, reduções e controle de doenças cardiovasculares ou cardiometabólicas, entre outros aspectos, tá? E o que é interessante, pessoal, nós observarmos, e aí é que eu quero chamá-los para discussão, que talvez muitas vezes nós, educadores físicos, negligenciamos, é que hoje, gente, muitas pessoas, durante a corrida do cotidiano, não têm tempo hábil de executar 50 minutos de atividade física, né? E aí, existe, né? Aí é que vem o pulo do gato, outras formas de se obter os mesmos resultados, os mesmos efeitos para melhora e manutenção da saúde. E é por isso que o HIIT brilha. E é por isso que o HIIT hoje ele vem demonstrando crescer exponencialmente em popularidade e em utilização. Não é? Porque os estudos vêm nos mostrando que treinar HIIT ao mínimo 3 vezes por semana durante 20 ou 30 minutinhos já são suficientes para ter a mesma melhora em manutenção de saúde, resposta cardiometabólica, por exemplo, quando comparado a exercícios de 50 minutos de maneira contínua. E é por isso que nós hoje utilizamos muito o HIIT, não apenas para prescrição de exercício dentro de academias, como dentro da própria universidade para desenvolvimento de pesquisas. Né? Porque hoje em dia é muito mais fácil o indivíduo ele ter 30 minutos para executar um exercício físico, né, e obter um resultado, do que ele ter que ficar por volta de 50, 60 minutos. Né? Você poderia usar o argumento para mim e falar, mas professor, quem treina 30, treina 50. De uma certa maneira eu concordo. Mas se nós pensarmos em realidades de cidades como a grande São Paulo, por exemplo, ou outras grandes metrópoles, né, a pessoa ela passa muito tempo ou dentro do seu ambiente de trabalho ou preso no trânsito por N motivos. Né? E nós podemos propiciar uma melhora com tempo reduzido, torna-se um pouco mais atrativo. Além de outros grandes aspectos relacionados a pequenas modificações que o HIIT apresenta. Tá? Apenas pontuando, dentro do meu laboratório, do laboratório do qual eu participo e desenvolvo pesquisas dentro da Unesp, nós temos um grupo em que vem trabalhando com HIIT. E o que é muito interessante é que um dos achados que nós encontramos nos nossos trabalhos
é que as pessoas que treinaram o HIIT tiveram os resultados iguais, né, ou superiores às pessoas que treinavam exercícios moderados de maneira contínua, mas não apenas isso. Durante um período de destreino ou um período de cessar a prática do exercício físico, essas pessoas que adquiriram as capacidades físicas através do treinamento de HIIT tiveram a tendência de mantê-la por um período maior. Não é? Nós sabemos que pessoas que largam a prática do exercício físico, eles têm redução das suas capacidades, né, físicas, mesmo adquiridas ao longo do treinamento. É óbvio que quanto mais treinado o sujeito mais tempo demora para que esse sujeito tenha a redução das suas capacidades. E o que é interessante é que o HIIT mostrou-se, né, uma técnica um pouco mais inteligente quando nós falamos em medidas preventivas dessa perca de capacidade, de capacidade física. Tudo bem? Então, essa seria uma das poucas vantagens que nós poderíamos citar de maneira rápida, né, da utilização do HIIT. Tudo bem? E, para demonstrar esses resultados, né, porque não vale que eu apenas cite isso para vocês, mas talvez uma das coisas mais importantes seja demonstrar a vocês que isso é um fato, né, científico. E, para tanto, eu trouxe esse estudo para vocês, né, de Miller e de seus colaboradores, que eles verificam, né, através de um estudo de meta-análise, como foi o resultado, principalmente em perca de gordura visceral e gordura abdominal, de uma maneira geral, tá? Existem inúmeras outras meta-análises, mas talvez essa seja uma das mais simples de se discutir, utilizando os efeitos do HIIT. Tudo bem? Quem quiser procurar na íntegra, pessoal, esse artigo aqui, infelizmente, ele não é disponível para todas as pessoas, tá? É necessário que se use algum tipo de técnica para abri-la, se vocês quiserem descobrir como eu posso fazer um vídeo, ou mesmo pagando a revista, tá? Muitas universidades geralmente pagam revistas indexadas e é possível ter o acesso do estudo, tudo bem? Mas vamos lá, ele é um estudo de 2017, é um estudo considerado recente, não é? E vamos direto ao que importa, que são os resultados. Dentro dessa meta-análise, pessoal, foram observados em torno de 50 estudos que buscaram compreender como foi feito o treinamento de HIIT em mais diversos públicos, utilizando técnicas, né, de percentual de gordura, né? Então, todos eles avaliaram percentual de gordura, tá? De que maneira? Duas formas, tá? Primordiais. 3, na realidade, tudo bem? O DEXA, né? O DEXA, ele nada mais é do que um grande aparelho de scan corporal que tem capacidade de verificar toda a composição corporal, desde densidade mineral óssea até o mais pequeno dos fios de cabelo. Essa máquina, pessoal, ela é muito difícil de ser, como eu poderia dizer, de ser utilizada fora do ambiente ou hospitalar, ou mesmo fora do ambiente acadêmico, né, universitário, por conta do preço. Ela é extremamente cara e, além disso, pagar particular também é muito caro para um exame desse. Geralmente utiliza-se o DEXA para pessoas que estão com problema de osteoporose ou osteopenia. A máquina inicialmente foi construída pensando nisso, mas ela também tem uma função secundária, que é a observação de toda a composição corporal do sujeito. Tudo bem? Uma outra opção, né, seria a bioimpedância, muito conhecida pela utilização de balanças, né, com bioimpedância, onde passam disparos de eletrodo e verifica essa corrente de um lado para o outro, e quanto mais percentual de gordura, mais lenta é a onda, tá? Então é possível determinar qual é a taxa de gordura do sujeito e também o quão hidratado esse sujeito se encontra. E fora isso, talvez um dos mais comuns que nós, né, profissionais da área de saúde, como educadores físicos e nutricionistas realizam, talvez um dos mais comuns,
né, sejam as dobras cutâneas, tá? E aí existem inúmeros protocolos dos quais nós podemos falar. Dentre eles, temos o protocolo de Guedes, temos um dos mais comuns e é o que eu mais recomendo também, que é o protocolo de Pollock, sendo que esses daqui, ambos, né, tem 3, 5 e 7 dobras, tá? E aí cada um tem o seu ponto primordial aí. O que é interessante, pessoal, que quando nós olhamos para essa tabela, se você quiser dar uma lida um pouquinho melhor na tabela, eu sugiro que você pause o vídeo, mas é que todos eles aqui, eles buscam identificar uma coisa muito simples, que é qual o percentual de gordura dessas pessoas, como se encontram essas pessoas de uma maneira geral, se são classificados, né, dentro da questão de percentual, como sobrepeso, se são obesos de fato, obesos que grau, se é grau 1, se é grau 2 ou grau 3. Lembrando que grau 2 e grau 3 já é uma obesidade extremamente gravíssima, tá? Se a pessoa lá é eutrófica e por aí vai, tá? Então, pausem o vídeo aí para vocês darem uma olhadinha na tabela, que tem todas as informações, né? Desde o número de sujeitos, desde a idade média, se são homens, se são mulheres, qual foi, né, a medida de composição corporal, ou se tem algum outro comentário, talvez muito mais importante para se colocar, né? Como, por exemplo, que classe social o sujeito é, se é obeso, se é um protocolo individual, se não é, se são indivíduos saudáveis com sobrepeso, entre outras informações. Tudo bem? Então pausem o vídeo e, se tiverem curiosidade, voltem ali. Essa tabela aqui é a continuação da tabelinha anterior, com as mesmas informações. Então pausem o vídeo e podem dar uma olhadinha. Tudo bem? Show de bola. E olha só que interessante, pessoal. Aqui agora nós temos, né, os detalhes nessa tabela 2. Nós vamos falar, né, sobre o protocolo de HIIT, os detalhes dos protocolos de HIIT que foram apresentados para cada um dos artigos observados na tabela anterior. E olha que interessante. A grande maioria deles, se nós formos contar aqui, trabalham com cycling, ou seja, com bicicleta. A grande maioria deles. Outros estão trabalhando com running, que são corridas, tá? Talvez, né, das coisas mais importantes que eu diria para nós, né, nessa pequena aula, é o protocolo em si. Por que ele é um dos mais importantes? Porque é aqui, pessoal, que vocês vão se basear para a prescrição do exercício físico amanhã mesmo para o seu aluno, certo? E o que nós podemos observar aqui como regra básica, né? Quais são os dados, né? Quais dados utilizar para prescrever? Quais dados utilizar para prescrever? O que nós temos aqui nessa tabela? Olha que interessante. Nós temos HR. HR é frequência cardíaca, tá? Que seria, né, Heart Rating, né? Que para nós, em português, FC, frequência cardíaca. Então nós sabemos que nós podemos utilizar frequência cardíaca para prescrever HIIT. Outra coisa que nós observamos aqui, olha o primeiro estudo. Temos VO2 máximo. VO2 máximo é uma medida ventilatória para saber o quão condicionado o meu indivíduo está. Também posso prescrever HIIT. Utilizando em dificuldade, podemos também fazer uma aula sobre os principais protocolos de VO2 máximo na prática, certo? Então vamos lá. O que mais que eu consigo identificar? Olha só que bacana. Grande parte dos estudos, ou seja, eu preciso de 4 semanas para começar a visualizar quais os benefícios e os efeitos desse método de treinamento. E olha só que interessante, quando nós olhamos para a tabelinha de frequência por semana, todos eles trabalham com pelo menos 3 dias. Então, quais são as informações que nós tiramos daqui? Primeira delas, posso prescrever exercícios de HIIT através do uso da frequência cardíaca ou através do meu VO2 máximo, certo? Por pelo menos, no mínimo, 4 semanas para que eu veja resultados, né? E ao menos 3 vezes na semana, para indicar um protocolo válido, tudo bem? Perfeito até aqui, pessoal?
que são as estatísticas do achado do estudo, em que vão falar sobre as diferenças, né? Vamos pausando aí o vídeo, pessoal, e podem ir dando uma olhada nas tabelas, tá? Sobre a massa e a perda de peso, né, de saúde, nós podemos ver que todos esses que estão para cada linha menor que 0,0 foram estudos que demonstraram efeitos positivos, né, para o uso do HIIT. Sejam eles running, seja ele running cycle, seja apenas cycling. Então todos eles, a gente consegue observar que o HIIT funciona independente de como ele é aplicado, da forma como o exercício é aplicado. Se ele vai ser aplicado na corrida, se ele vai ser aplicado no ciclismo, se ele vai ser aplicado de uma outra forma. Perfeito, professor. Entendi isso, entendi as vantagens, compreendi o estudo, mas como que eu prescrevo HIIT? Como que eu posso entender HIIT? Não sei trabalhar com VO2, eu não aprendi, eu não tenho como fazer treino de VO2. Tudo bem, não tem problema. Como nós falamos, nós podemos utilizar a frequência cardíaca ou VO2. Se eu não tenho VO2, trabalho com a frequência, perfeito? E o que é interessante é que vários estudos nos trazem protocolos de prescrição de HIIT dentro da frequência cardíaca. E como que eu faço isso de maneira prática? Muito simples, pessoal. Primeira coisa, utilização da frequência cardíaca máxima obtida pela velha e boa fórmula que aprendemos desde que o mundo é mundo, de 220 menos a idade. Então, só para fazermos uma simulação aqui para que vocês aprendam, vamos prescrever para mim, professor Gabriel, frequência cardíaca máxima igual a 220 menos a minha idade, que são 29 anos. Teremos aqui, então, uma frequência cardíaca máxima igual a 191 BPM, batimentos por minuto. Então, para mim, professor Gabriel, 191 BPM é o que eu vou considerar a minha máxima, tudo bem? Ah, você que está me assistindo tem 30 anos? Beleza, não vai ser 191, vai ser 190. Você que está me assistindo tem 50 anos? Não tem problema, vai em vez de ser 191, vai ser 170. E assim por diante. Agora, nós vimos que a maior intensidade, ela deve estar em um primeiro alvo. Qual alvo é esse? De 80 até 90% da minha frequência cardíaca. E o que eu considero a minha pausa, né? Minha pausa ativa, ou a minha recuperação ativa, ela deve estar entre 50% e 60% da minha frequência cardíaca máxima. Muito simples agora. Nós temos dois pontos principais. E o que vai compreender então? Minha zona de treino 1. Minha zona de treino 1 é minha maior intensidade. Logo, eu só vou substituir os valores de 80 a 90 dentro da fórmula. Então, olha só. Zona de treino 1. Ela é igual à frequência cardíaca máxima. Minha frequência cardíaca máxima nós já achamos, 191. Perfeito? Então, olha só que interessante. Agora, eu preciso transformar esse 90% em um valor fracionado para que eu possa calcular de uma maneira mais simples. Não é? Como eu faço isso? Se é 90%, eu faço vezes 0,9. Vezes 0,9. E esse resultado vai me dar... Opa, perdão. E esse resultado vai me dar um valor aproximado de 172 BPM. Perfeito? Professor, e se eu quisesse, em vez de usar 90%, eu quisesse usar 80%? Não tem problema. A ideia é a mesma. Então, zona de treino 1, 191, que é a frequência máxima minha que nós encontramos, vezes 0,8. Então, 191 vezes 0,8 vai ser igual a 150. Opa! Então, zona de treino 1 vai ser igual a 153 BPM aproximadamente, para 80% da minha frequência cardíaca máxima. Tudo bem. Achamos zona de treino 1, achamos zona de maior intensidade.
A zona de treino 2, a zona de menor intensidade, ela é executada da mesma forma. Então, 191 vezes 0,6 para 60%. E o que nós observamos quando nós chegamos nessa informação? Que quanto maior é a intensidade de zona de alvo 1, é interessante que eu mantenha também um maior valor para a zona de intensidade 2. E por que isso daqui acontece? Muito simples, pessoal. A parte de recuperação é muito mais fácil de ser atingida quando nós mantemos uma frequência cardíaca meio que bem estruturadinha, em torno de 40%, 50% ali. É muito mais fácil de se atingir. E olha só que interessante. Então, minha zona de treino para HIIT, dentro, né, desses dois valores, seria o seguinte. Então, ó, HIIT, professor Gabriel, deve ficar entre 172 BPM e 115 BPM. Ou seja, durante a execução de grande intensidade, eu tenho que estar em torno de 172 BPM, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E na minha zona de baixa intensidade, ou na minha recuperação, em torno de 115. Isso já é o suficiente para que eu tenha como coletar os benefícios da minha prática de HIIT. Tudo bem. Passei muito de 172, ou diminui a intensidade do que você está executando, ou diminui o peso, diminui a carga. Está muito abaixo de 172, aumente a intensidade ou aumente a carga. O que a gente consegue observar aqui, pessoal? Obviamente, eu preciso de um controle de frequência cardíaca para uma boa execução do HIIT. Professor, não tenho como ficar aferindo frequência cardíaca o tempo inteiro. Não tem problema, pessoal. Nós temos uma técnica chamada PSE, né? Para os mais chegados, ou percepção subjetiva de esforço. A percepção subjetiva de esforço é uma escala em que o sujeito muitas vezes vai de 0 a 10, tá? No qual ele identifica o quão difícil está a execução. Para isso, nós temos várias escalas, tá? As mais conhecidas são a escala de Foster e a escala de Borg, tá? Sendo as duas podendo ser adaptadas, de 0 a 10, por exemplo. Tudo bem? E o indivíduo, ele vai indicar, dentro da sua percepção subjetiva, como ele percebe o esforço. Então, se durante o teste você consegue identificar os 172 BPM pelo menos uma vez, e o sujeito consegue dizer o quanto ele sente de 0 a 10 esses 172, você já tem como indicar para ele como será a execução desse treinamento. Se vocês quiserem uma aula sobre percepção subjetiva de esforço, eu faço para vocês, só deixem aí os comentários para mim, para eu saber o que vocês querem, tudo bem? Então vamos lá. De uma maneira geral, pessoal, uma vez que isso daqui é executado, eu chego num gráfico como esse. Esse gráfico, pessoal, é uma variabilidade de frequência cardíaca. E o que a gente consegue trazer de informações aqui para vocês? Olha só que bacana. Quando nós olhamos esses primeiros minutos aqui, a gente poderia considerar os primeiros minutos como um aquecimento. Essa cor não ficou legal. Vou pegar o preto aqui. Então, essa primeira aumento, ele é um aquecimento. Ou a gente poderia dizer que é uma progressão de carga. É a primeira progressão de carga que o nosso atleta, que o nosso aluno vai experimentar antes de iniciar o treinamento de fato. Beleza? E o que a gente consegue observar depois? Aonde inicia-se o treino? E o treino inicia-se exatamente nesse ponto aqui. Por quê? Porque agora eu começo a ter topos que são ascendentes e que se mantêm ao longo de toda a projeção de tempo. E por que eu sei que é aqui que se inicia o HIIT? Muito simples. Porque eu tenho um intervalo muito curto de tempo, que é o que a gente vai chamar de intervalo de esforço, do qual o meu indivíduo está executando o treinamento, e posteriormente eu tenho uma outra zona menorzinha aqui, que é a zona de descanso, onde a frequência cardíaca dele tende a ser reduzida.
para que seja executado o descanso e a variabilidade da intensidade. O que é interessante, pessoal, é que em um treino bem prescrito, quase sempre a frequência cardíaca de topo, a frequência cardíaca máxima do treinamento, ela respeita, né? Então, olha só, nesse indivíduo aqui, a frequência cardíaca dele estava em torno de 190 e pouquinhos. Se você virar para mim e falar assim, esse indivíduo é jovem, professor? Talvez, talvez não. Pode ser que esses valores aqui sejam possíveis porque ele é muito treinado. E aí é que entra a grande diferença entre se prescrever com frequência cardíaca ou com VO2. Porque com o VO2 eu consigo traduzir limiares de treinamento mais precisos, mesmo que o sujeito seja mais velho. Por isso, podemos observar aqui uma periodicidade maior de tempo e de intensidade. Outro fato interessante, vocês podem observar esses valores aqui, ó, e falar para mim, mas professor, não era só 30, 20 minutos? Aí é que está, pessoal. O HIIT, ele é prescrito, em geral, de 30 a 45 minutos, tá? Para pessoas normais. É óbvio que tem casos de pessoas que têm um condicionamento muito acima da média, né? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você esteja preparando, por exemplo, um triatleta que tem um condicionamento cardiorrespiratório imenso. Por que eu não posso prescrever para ele um treino de HIIT mais longo? Né? Desde que você respeite os períodos de pico e de recuperação, não tem problema. Se o sujeito ele tem capacidade de executar, eu posso prescrever. Certo, pessoal? Espero que tenham tirado a dúvida de vocês aí, principalmente para os meus alunos, tá? Essa primeira aula foi focada diretamente nesses meus alunos, dos alunos do ensino superior. E você que está me assistindo hoje, peço, por favor, que você se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilha com os amigos para conhecer um pouquinho do meu trabalho e aceito sugestões para a nossa próxima aula. Tudo bem, pessoal? Aqui com vocês o professor Gabriel. Eu espero que seja tudo bem com vocês. Um abraço.